alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um estudo complementar deste terceiro trimestre de 2019. Como é sabido dos irmãos, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por causa da pandemia do Covid-19, decidiu não lançar nenhuma revista no terceiro trimestre de 2020, né? E neste trimestre houve a sugestão de nós repetirmos o estudo do tema do segundo trimestre. A Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O tema é o estudo da carta de Paulo aos Efésios. E o comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, que é o presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, na capital da República, em Brasília. Ele também é o presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O portal Escola Dominical, diante desta sugestão da CPAD, entendeu que deveria fazer uns estudos mais aprofundados a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Embora nunca seja demasiado estudar a palavra de Deus, Paulo dizia mesmo que não se cansava de dizer as mesmas coisas, a repetição pura e simples do trimestre, principalmente em muitas igrejas que se empenharam muito para superar as dificuldades por causa da pandemia para dar o trimestre, seria contraproducente. Então, nós resolvemos fazer alguns estudos complementares para dar opções aos irmãos, para que os irmãos, sem deixar de estudar a Epístola aos Efésios, pudessem se aprofundar no estudo. Lembrando que no trimestre passado nós já fizemos um apêndice a respeito dos dons de Cristo, que foi um tema que não foi tratado na revista. E nós já fizemos o estudo complementar número 1, a respeito das dispensações em Efésios. Hoje nós iremos estudar o estudo complementar número 2, que tem como título As Verdades Pentecostais em Efésios. Paulo é um crente pentecostal e ele fala das verdades pentecostais na carta que escreveu aos Efésios. Vamos ver aí na tela o texto áureo. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Efésios 3:16. Este versículo diz respeito à segunda oração que Paulo registrou na carta aos Efésios. E ele está pedindo que Deus dê poder do Espírito Santo aos crentes. Ele está intercedendo pelos crentes, pelos destinatários da sua carta, né? Os irmãos sabem que existe uma discussão se esta carta foi escrita apenas para os Efésios ou era uma carta circular, né? A carta que Paulo escreveu para várias igrejas, inclusive a igreja que estava em Éfeso, mas ele faz esta oração intercessória e ele quer que Deus fortaleça com o poder pelo Espírito cada um dos destinatários da carta. Então nós vemos aqui a preocupação que Paulo tinha com o revestimento de poder. É por isso que nós vamos estudar hoje sobre as verdades pentecostais em Efésios. Na próxima tela, os irmãos encontram aí a leitura bíblica em classe. Nós não iremos fazê-la aqui por causa da exiguidade do tempo, mas os irmãos vejam aí que nós sugerimos como leitura o Atos 19, de 1 a 6, e também o versículo 11, Efésios 1, de 15 a 19, e depois Efésios 3, 14 a 19. Atos 19, 1 a 6 vai falar de Paulo pregando o evangelho em Éfeso, né? O texto bíblico ele é bem claro quando mostra que em Éfeso Paulo teve o ápice do poder de Deus na sua vida. O versículo 11 do capítulo 19 de Atos diz:
e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Né? Foi o momento de pico do poder de Deus no ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Por isso que, escrevendo aos Efésios, ele vai falar sobre o poder de Deus, porque o poder de Deus agiu em Paulo de uma forma extraordinária, o que diz o texto bíblico em Éfeso. E depois os dois trechos das duas orações de Paulo. Em Efésios 1, 15 a 19, Paulo pede para que Deus conceda aos Efésios o espírito de sabedoria e de revelação. E na segunda oração, como nós vimos no texto áureo, Paulo pede para que Deus revista de poder os crentes em Éfeso. Verdades pentecostais em Efésios. O que são as verdades pentecostais? O que eu quero dizer quando eu falo em verdades pentecostais? Aí na tela vocês veem o que nós entendemos por verdades pentecostais. Verdades pentecostais são ensinos bíblicos que mostram que a vida cristã necessita e exige a presença constante do Espírito Santo, assim como nos dias apostólicos. Aqui nós temos a diferenciação entre dois tipos de protestantes, podemos dizer assim, ou de evangélicos. Os chamados cessacionistas e os pentecostais. Os cessacionistas entendem que o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, seja através do batismo com o Espírito Santo, seja através dos dons espirituais, ela cessou com os apóstolos. Depois da morte do último apóstolo, que foi João, que escreveu o último livro da Bíblia, não há mais manifestações do Espírito Santo. Os cessacionistas entendem que o fato da Bíblia ter se completado faz com que não haja mais esta necessidade de manifestação do poder de Deus. Já os pentecostais, não. Eles são chamados pentecostais, antigamente eram chamados de pentecostistas, porque eles entendem que a manifestação que aconteceu no dia de Pentecostes, aconteceu no dia de Pentecostes e vai até o dia do arrebatamento da igreja. Ou seja, enquanto a igreja estiver aqui na terra, as manifestações do Espírito Santo continuam atuais, elas prosseguem, elas são verdadeiras, né? Elas são permanentes, melhor dizendo. Né? Paulo, ele pregou em Éfeso um evangelho de poder. A demonstração do poder de Deus sempre esteve na evangelização de Paulo. E quando nós falamos em verdades pentecostais, estamos falando que da mesma maneira que no ministério de Paulo nós tivemos a demonstração do poder de Deus, também nós temos esta mesma manifestação até o dia do arrebatamento da igreja. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz que esta era uma das marcas do seu ministério. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 4 de 1 Coríntios: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E é isso que Paulo pede para os crentes de Éfeso, ou para os crentes de todas as igrejas que receberam aquela carta. Ele queria que o evangelho se manifestasse com poder e que a fé de cada crente não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. As verdades pentecostais, elas podem ser divididas, né? Elas podem ser resumidas numa frase que era usada pelos missionários pioneiros das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Tanto Gunnar Wingren como Daniel Berg, aqueles missionários suecos que vieram dos Estados Unidos para o Brasil e fundaram as Assembleias de Deus, eles costumavam dizer, e nós vemos aí na próxima tela, assim, o seguinte bordão, podemos dizer assim: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo
e brevemente voltará. É esta mesma frase que está aqui como uma espécie de subtítulo da nossa declaração de fé. A declaração de fé das Assembleias de Deus, que foi aprovada na Convenção Geral em 2017, coloca esta frase aqui, né? Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. E não é uma questão de vaidade, mas essa colocação aí na declaração de fé foi um atendimento a um pedido nosso. Nós estávamos ali na convenção, na Assembleia Geral, que aprovou essa declaração de fé, e nós queríamos a inserção de um item do cremos da declaração de fé sobre a cura divina. E para não mexerem no item, o presidente da comissão, o pastor Ezequias Soares da Silva, propôs então que se colocasse como um subtítulo da declaração de fé esta afirmação dos missionários pioneiros: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Estas são as verdades pentecostais. É o chamado Evangelho Quadrangular. Existe até uma denominação que se chama Igreja do Evangelho Quadrangular, justamente porque ela se baseia nestas 4 verdades. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus brevemente voltará. Então, Paulo fala destas 4 verdades pentecostais na sua carta aos Efésios? Sim. Quando ele fala sobre o propósito eterno de Deus para o homem através da igreja, ele fala que a igreja, o evangelho, ele tem que pregar estas 4 verdades. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. A prioridade da salvação é uma característica do pentecostalismo. Nós temos alguns movimentos, principalmente esses chamados neopentecostais dos dias de hoje. Esses movimentos, eles discrepam do pentecostalismo porque o pentecostalismo não abre mão da prioridade da salvação. Jesus veio para salvar o mundo. É este o objetivo da vinda de Jesus. Nós lemos lá em João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, os irmãos, observem aqui que o mundo deve ser salvo por Jesus. Foi para isso que ele veio. Lembremos aqui o que disse o anjo quando anunciou o nascimento de Jesus. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. Quando o anjo aparece em sonho a José, diz assim: e ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus quer dizer Salvador. Então essa é a razão de ser do ministério, a prioridade do ministério de Jesus e, por conseguinte, da igreja. E Paulo mostra isto claramente na carta aos Efésios. Por quê? Porque ele começa a sua carta com um hino. Nós já sabemos que Paulo começa a sua carta aos Efésios com um hino a Deus, e ele glorifica a Deus por quê? Por causa das bênçãos da salvação. Todas as bênçãos que Paulo elenca aqui, neste hino que dá início à carta aos Efésios, são bênçãos decorrentes da salvação. Veja que Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então ele agradece a Deus pelas bênçãos espirituais. Estas são as bênçãos mais importantes. Estas são as bênçãos que são a razão de ser da obra de Jesus. É a salvação. Então Paulo começa a sua carta dizendo
que Jesus salva. E ele começa a falar da eleição, da predestinação, da redenção, ele fala da herança, ele fala do Espírito Santo e ele fala do penhor da herança, da garantia da herança, que é a herança de ser herdeiro de Deus, né? A filiação. Então, Paulo ele vai enaltecer, exaltar as bênçãos da salvação. Ele agradece a Deus, ele glorifica a Deus, porque Deus escolheu salvar o homem. Ele agradece a Deus porque Deus escolheu o Salvador, que é Jesus. Depois ele agradece a Deus porque Deus resolveu comprar o homem através do derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Depois ele agradece a Deus porque Deus fez o homem herdeiro de Deus em Cristo. Depois ele agradece a Deus porque, sendo filho de Deus, tendo os pecados perdoados, o homem ele recebe o Espírito Santo. O salvo ele recebe o Espírito Santo. E depois ele agradece a Deus porque o Espírito Santo é a garantia de que nós temos uma herança no céu. É o penhor, né? O Espírito Santo fica conosco como uma garantia de que nós iremos viver para sempre com o Senhor. Então, Paulo, ele já mostra no início da carta que Jesus salva. E isso é o mais importante. E ele glorifica a Deus, ele enaltece a Deus, porque ele fala de que Jesus salva. Agora, quando ele fala que Jesus salva, ele já apresenta o Espírito Santo. Ele já apresenta as bênçãos do Espírito Santo. É o que a gente vê aí na próxima tela. Ele vai dizer que Jesus salva e que nesta salvação ele dá duas bênçãos. Uma é o selo do Espírito Santo e outra é o próprio Espírito Santo. Então, Paulo, ele enfatiza na salvação a presença do Espírito Santo. Então, diz Paulo que todo aquele que crê em Jesus, que é salvo, ele é selado com o Espírito Santo. Os irmãos vejam que no nosso trimestre, o subtítulo diz selado com o Espírito Santo da promessa. Até aqui na capa da nossa revista, vocês veem o selo, né? Aquela imagem aí do leão com o selo vermelho, mostrando o selo do Espírito Santo. É o que a gente lê lá em Efésios capítulo 1, versículo 30. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quem crê em Jesus, ele é selado com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vem como uma marca da propriedade de Deus. Nós agora somos propriedade de Deus, porque o Espírito Santo está em nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Não há vida espiritual sem a presença constante do Espírito Santo. Então aqui a gente já vê que não tem razão os chamados cessacionistas, né? Porque se o Espírito Santo está presente e ele traz o poder de Deus, como a gente vai ver daqui a pouco, é evidente que esse poder de Deus tem que atuar sempre na vida espiritual do cristão. Então, a primeira bênção é o selo do Espírito Santo. E a segunda bênção é o próprio Espírito Santo, que ele é chamado de penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo ele fica como uma garantia. E é interessante nós vermos que quando Paulo fala em penhor, nós devemos lembrar do que significa o penhor. O penhor é uma garantia que tem o credor
de que a dívida será paga. Então ele fica com um bem em garantia. Então o devedor dá um bem para o credor e o credor fica com esse bem até que a dívida seja paga. A gente conhece bem isso na Caixa Econômica Federal, né, que ela empenha joias. É das modalidades mais populares de empréstimo que existe. A Caixa Econômica Federal, ela empenha joias. A pessoa leva joias e pega um dinheiro emprestado. E as joias ficam em poder do banco, da Caixa Econômica. Quando a pessoa quita a dívida, se devolvem as joias. Então o penhor é uma garantia de que a dívida será paga. O Espírito Santo está em nós como uma garantia de que Deus irá cumprir a sua promessa de nos levar para sempre, para vivermos eternamente com Ele. Então aqui nós já vemos que quando Paulo fala que Jesus salva, ele já dá uma ênfase ao Espírito Santo e ao fato do Espírito Santo ter uma contínua presença em nós até o final do nosso estágio da salvação. Visto então que nós temos aqui a presença já do Espírito Santo no próprio assunto que Jesus salva, agora nós vamos para o outro aspecto, né? A Bíblia diz que Jesus salva, mas também as verdades pentecostais dizem que Jesus cura e batiza com o Espírito Santo, ou seja, que o Espírito Santo dá poder ao homem para repreender as enfermidades, curar as enfermidades e também para ter o poder de Deus. Quando os nossos missionários pioneiros falavam que Jesus cura e batiza com o Espírito Santo, eles estavam falando de que o poder de Deus manifestado lá nos dias dos apóstolos continua nos dias de hoje. E o apóstolo Paulo nos dá mostra disto na carta aos Efésios. Na próxima tela, nós vemos aí a primeira oração de Paulo. Paulo registra duas orações na carta aos Efésios. Uma no capítulo 1, que vai dos versículos 16 ao 23, e depois o capítulo 3, dos versículos 14 a 21. Então, de 15 a 23, nós temos a primeira oração, e no capítulo 1, e no capítulo 3, de 14 a 21, nós temos a segunda oração. Na primeira oração, Paulo, ele pede o quê? Ele pede a capacitação dos crentes pelo Espírito Santo. Veja que ele diz assim, no capítulo 3, do versículo 17, a próxima tela nos mostra, para que, aliás, retorna aí, está no outro slide ainda, 3:17, é na segunda oração. Diz o apóstolo que nós devemos ter, lá no 1:17, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, na primeira oração, Paulo pede para que Deus dê aos crentes de Éfeso a primeira dispensação do Espírito, que é o Espírito de sabedoria e de revelação. E isto nos leva ao profeta Isaías, no capítulo 11. Capítulo 11 do profeta Isaías, nós vemos Isaías falando a respeito de Jesus. E ele diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Aqui,
o profeta está falando que o Espírito Santo estaria na sua plenitude sobre o Messias, sobre Jesus. E esta plenitude do Espírito Santo é revelada através de 7 espíritos. Né? Não quer dizer que tem 7 espíritos, 6 mais 1. Mas quer dizer que é a totalidade, porque 7 na Bíblia quer dizer totalidade, completude. Então nós temos ali 7 espíritos, 7 qualidades que o Espírito Santo dá às pessoas. Né? Primeiro, o próprio Espírito do Senhor. Depois nós temos o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. E Paulo está aqui orando, pedindo que Deus dê aos crentes o espírito de sabedoria e de revelação, que é o mesmo que o espírito de conhecimento. Então, o que Paulo está dizendo? Está pedindo para que o Espírito Santo capacite o crente, o cristão, com sabedoria e com revelação. Para quê? Diz o apóstolo. Para que, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, para que eu saiba qual é o foco da vida espiritual, para que eu saiba que a vida espiritual não é para as coisas desta vida, mas é para o céu, para que eu tenha a esperança de ir para a Jerusalém Celestial, que eu saiba que a salvação minha tem em vista a eternidade e eu tenho uma visão vertical e não horizontal a respeito da espiritualidade, é preciso que eu tenha o espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, é preciso que o Espírito Santo esteja atuando continuamente em mim, para que eu possa ter discernimento espiritual. É isto que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Para eu ter discernimento espiritual, para eu ter entendimento espiritual, o Espírito Santo precisa atuar em mim e me dar a sabedoria e a revelação. O próprio Paulo fala que ele escreveu esta carta aos Efésios porque ele teve a revelação do Espírito Santo a respeito da igreja, do mistério de Cristo. Olha o que está escrito lá em Efésios 3, versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Eu só posso compreender as coisas de Deus, eu só posso compreender as Escrituras Sagradas se eu tiver a revelação do Espírito Santo. Se eu tiver a mente de Cristo, como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2. Eu preciso ter a mente de Cristo, eu preciso estar unido ao Espírito Santo e o Espírito Santo me dá a sabedoria e a revelação. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo precisa atuar com o seu poder para que eu possa compreender as coisas de Deus, para que eu possa esperar Jesus, para que eu possa, esperando Jesus, me santificar. Porque quem espera Jesus se santifica. A santificação, ela é motivada pela minha esperança. É o que diz João, lá na primeira epístola, no capítulo 3. 1 de João, capítulo 3,
Versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A purificação, a santificação, só é procurada por quem espera Jesus, por quem espera ser transformado num corpo glorioso, por quem espera viver para sempre na dimensão eterna com o Senhor. Quem não tem essa esperança, não tem motivação para se santificar. E a santificação resulta desta esperança. E a santificação é resultado desta operação de Deus, do Espírito Santo. Por isso não tem razão os cessacionistas. E por isso já na primeira oração, Paulo revela que Jesus dá o seu poder pelo Espírito Santo aos crentes. Paulo acredita na continuidade e na necessidade da continuidade da operação do Espírito Santo na vida dos cristãos, na vida dos salvos. Agora sim, na próxima tela, nós vemos a segunda oração de Paulo. A segunda oração, lá no capítulo 3, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Aqui, Paulo está pedindo para que o salvo, cada crente, seja uma habitação de Cristo, uma morada de Deus. E aí nós vemos o que está escrito lá em Efésios 2 e 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Para eu ser habitação de Cristo, para eu ser morada de Deus, eu tenho que estar no Espírito. Eu tenho que ser continuamente santificado pelo Espírito Santo. E uma das formas pelas quais o Espírito Santo nos santifica é através do poder de Deus. É através do poder de Deus que nós somos santificados. E só através da santificação é que o amor de Deus será enraizado em nós. Lembrando que este amor de Deus, ele é derramado pelo próprio Espírito Santo no nosso coração. É o que está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, ele é colocado na nossa vida para nos dar santidade, para nos dar o amor de Deus e para nos dar o poder de Deus. Não faz sentido achar que o Espírito Santo apenas santifica e apenas concede o amor, mas ele também concede o poder de Deus, porque sem este poder nós não podemos desenvolver satisfatoriamente o amor de Deus e demonstrar a santidade. E é este poder de Deus que o Espírito Santo nos dá que Paulo pede. Paulo pede que o Espírito Santo nos dê este poder. Ele reafirma que este poder está continuamente junto aos crentes. É o que nós vemos na próxima tela. Lá em Efésios 1 e 19, Paulo diz assim:
qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Aqui nós temos, na tradução da versão Almeida Revista e Corrigida, nós temos 2 vezes a palavra poder, né? A qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Só que na palavra, em português, nós temos 2 vezes a palavra poder. Mas no original grego, a palavra operação e a palavra força também significam poder. No original grego, nós temos 4 palavras que significam poder, que são empregadas aqui pelo apóstolo Paulo. Então, para quem acha que Paulo despreza o poder de Deus, é só ver esse versículo. Esse versículo tem 4 palavras que significam poder. São 4 aspectos do poder de Deus que Paulo pede que os crentes tenham. Vamos ver aí na próxima tela os 2 primeiros aspectos. O primeiro aspecto é a palavra dinamis, a sobreexcelente grandeza do seu poder. Poder aí no original é a palavra dinamis, que é a mesma palavra que Jesus usa lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Aliás, que Lucas, reproduzindo as palavras de Jesus, que Jesus deve ter falado em aramaico, e Lucas escreveu o Novo Testamento, em Atos, escreveu em grego, e ele diz assim, Atos 1 e 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Esta virtude aí, em outras traduções está o poder, é a mesma palavra dinamis, de onde vem dinamismo, de onde vem dinâmico, de onde vem dinamite, O que quer dizer dinamis? Quer dizer movimento, quer dizer explosão, quer dizer poder em ação. É este poder que Paulo pede lá em Efésios, capítulo 3, versículo 16, que foi o texto áureo que nós escolhemos para esta lição. Ele diz assim, para que sejais corroborados com poder. Este poder aí é dinamis. É o poder do batismo com o Espírito Santo. São os dons espirituais. Porque foi isso que Jesus prometeu para os discípulos e que veio no dia de Pentecostes. E recebereis a virtude do Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, porque eles já eram salvos. Eles receberam o Espírito Santo lá no domingo da tarde, na tarde do domingo da ressurreição. João, capítulo 20, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que santifica, o Espírito Santo que arraiga em amor, eles já tinham. Eles não tinham ainda o revestimento de poder, que veio no dia de Pentecostes. E é isso que Paulo pede para todo crente. Não era nos dias dos apóstolos. Ele não diz até que João complete a Bíblia, até que as Escrituras estejam completas. Não, é um pedido para a igreja. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela precisa ser corroborada com o poder. Ela precisa ter este poder dinamis. Mas o segundo aspecto do poder que nós vemos aí em Efésios 1:19 é a palavra operação. Segundo a operação. A palavra operação aqui é o grego energeia, de onde vem energia, trabalho, ânimo, fonte. Nós estamos aqui gravando e tudo isso aqui está ligado à eletricidade, tem uma fonte de energia
Se parar o fornecimento de energia, para tudo. Por quê? Porque não tem a energia, a fonte. O Espírito Santo é a fonte, o ânimo que nos faz trabalhar na obra de Deus. É indispensável que nós tenhamos esta energia, que nós tenhamos este ânimo, que nós tenhamos este poder, no sentido de energia, de fonte, de ânimo. Então, Paulo pede a Deus que o Espírito Santo esteja sobre os crentes como energia, como ânimo, como fonte para que nós... Mas como é que nós vamos obter esta energia? Buscando o poder de Deus. É o que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 22, naquele diálogo com os saduceus. Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando eu não busco o poder de Deus, quando eu não vou à fonte, eu erro. Então, para que eu me mantenha acertando, para que eu me mantenha no caminho da salvação, eu preciso buscar o poder de Deus, esta energia, esta energeia. Dinamis e energeia. Mas Efésios 1:19 fala de outros dois aspectos do poder. Na próxima tela, você vê aí o Kratos, segundo a operação da força. Força em grego é Kratos. Kratos, que quer dizer governo, quer dizer autoridade. Daí que vem, por exemplo, democracia. Cracia, Kratos, o governo do povo. Democracia é o governo do povo. Como cleptocracia é o governo dos ladrões, que é o nosso regime. Então, os irmãos vejam que Kratos é governo, autoridade. Então, Paulo quer que nós tenhamos a autoridade, o governo. Lembrem-se que Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O que é autoridade? É o poder autorizado. É alguém que exerce o poder de ser obedecido, de submeter os outros mediante uma autorização. A autoridade é alguém que está autorizado. Tanto que quando a autoridade sai dos limites da autorização, nós temos aqui o abuso de autoridade. E ela é punida por isso. Então, segundo a operação da força do seu poder, Paulo queria que nós tivéssemos autoridade, poder de Deus. Para quê? Para sujeitar o maligno, para vencer o maligno. Nós estamos sempre em batalha contra as hostes espirituais da maldade. Paulo fala disso aqui em Efésios, no capítulo 6. Ele diz assim, no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que nós observamos aqui é isso: Deus dá autoridade aos seus servos e eles precisam usar desta autoridade. Foi o que aconteceu lá quando Jesus mandou os 70 pregarem o evangelho. Eles voltaram extremamente surpresos, admirados,
É o que a gente vê lá em Lucas 10 e 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então nós temos aqui este poder Kratos, que está à disposição da igreja. Não era só para os apóstolos, não. Paulo está orando para que todo salvo tenha a operação da força aqui é Kratos, do seu poder. Aí vem o quarto aspecto, poder aqui em Efésios 1:19, a última palavra desse versículo, significa iskios em grego. Iskios quer dizer habilidade, uma força para vencer uma resistência, um esforço. E aqui é o poder que deriva da santificação. A santificação seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós nos santificamos, quando nós nos afastamos do pecado e nos aproximamos de Deus, nós adquirimos uma força, uma habilidade e resistimos à tentação. É por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso está lá em Tiago, né? Tiago, ele diz, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Isso é a santificação, obedecer a Deus, seguir a palavra de Deus, que santifica, porque Jesus orando lá em João 17:17 disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, porque agora quando você se santifica, você recebe este poder iskios, esta habilidade, esta força para vencer uma resistência, e ele fugirá de vós. É o que nós temos aqui do iskios. Então, Paulo mostra claramente que nós devemos buscar o poder de Deus na santificação. E com o poder de Deus iremos fazer a cura divina, iremos ser revestidos de poder, iremos ter as manifestações dos dons espirituais. Isto é uma necessidade. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A próxima tela nos mostra isto, né? A vida cristã, ela deve buscar a plenitude do Espírito Santo. É o que Paulo manda. Veja bem lá em Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Paulo diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, por quê? Para que nós não nos embriaguemos com vinho. Ou você se embriaga com vinho, e aqui não quer dizer apenas beber vinho, que também não é algo recomendável, né? Ser um alcoólatra, né? Porque quem serve a Deus não tem vícios, mas não, porque não se deixa dominar por nada a não ser pelo Senhor. Agora, nós não podemos, se nós não nos enchermos do vinho, do Espírito Santo, nós vamos nos encher das coisas desta vida. O vinho aqui representa as coisas terrenas, a alegria terrena, as coisas desta vida. Você precisa se encher do Espírito Santo.
Então você não pode se embriagar com vinho, você tem que se encher do Espírito Santo. Na segunda oração, e a próxima tela nos mostra bem isto, Paulo diz o que nós já vimos no texto áureo. Ele pede que todos sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, a plenitude do Espírito Santo vem através de um fortalecimento do Espírito Santo. E esse corroborado com poder, nada mais é. Poder aqui é dinamis, nada mais é do que o batismo com o Espírito Santo. Paulo pede para que todo crente seja cheio do Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo. Então, se Paulo pede para que todo crente seja batizado com o Espírito Santo, é sinal que o batismo com o Espírito Santo não era apenas para os dias dos apóstolos. É uma necessidade que existe até hoje. E é o que nós vemos na próxima tela, o versículo que nós já falamos, Efésios 5:18, né? Que nos ensina que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Então, fica bem claro aqui que as verdades pentecostais que Jesus cura e batiza com o Espírito Santo estão presentes na carta aos Efésios. E nós temos a última verdade pentecostal, que é aquela que diz que Jesus brevemente voltará. Próximo slide nos fala, o próximo agora, nos fala sobre a verdade de que Jesus brevemente voltará. Isso não é próprio do pentecostalismo, mas os pentecostais, eles insistem nisso, né? Eles adotaram um pensamento dispensacionalista e mostram da urgência que temos de saber que Jesus está para voltar. E esta pandemia do Covid-19 é uma indicação das mais explícitas de que nós já vivemos o período que Jesus chamou de princípio das dores. Né? É um período em que haveria pestes e terremotos em vários lugares e quando se acirraria a perseguição contra a igreja. E nós temos visto isto com uma clareza muito grande. Eu nunca imaginei ver países democráticos, países de raízes cristãs, perseguindo os cristãos. Os cristãos serem perseguidos na China, ainda que com a pandemia a perseguição tenha aumentado, é algo esperado. Mas perseguido nos Estados Unidos da América é algo impensável. Eu nunca imaginei ver uma congregação, uma igreja batista, todos serem presos em pleno estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Uma das 13 colônias que deram a base de todo o American Way of Life. Então, uma demonstração clara. Aqui no Brasil mesmo também, muitas pessoas foram presas, né, porque estavam fazendo cultos. Né? Tem uma pessoa em Santa Catarina, uma família, que foi presa dentro de casa. Eram 5 pessoas que estavam cultuando a Deus dentro de casa, na sua própria casa. Nem o pastor estava lá com elas, era só a família. Foram presos. Isso é um absurdo inconcebível, mas isso é a prova de quê? De que Jesus brevemente voltará. O Espírito Santo é o penhor da herança. Quando Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da herança, Paulo está dizendo o quê? Ele está dizendo que existe uma dívida que Jesus precisa pagar, que Deus precisa pagar. E esta dívida é a promessa da sua vinda. Então, Paulo, já ao dizer que o Espírito Santo é penhor da herança, ele já está indicando que Jesus brevemente voltará. Mas ele também indica que Jesus brevemente voltará lá em Efésios 1:14, que nós já lemos aqui hoje. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. E depois ele ainda fala sobre o dia da redenção.
lá no capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então Paulo mostra aqui na carta aos Efésios que existe um dia que ele está esperando, que todo crente está esperando, e que nós fomos selados e feitos propriedade de Deus para o dia da redenção. Para o dia da redenção. E este dia da redenção é o dia em que Jesus se unirá à sua igreja, que é a sua noiva, a sua esposa. Paulo diz isso aqui na carta aos Efésios. Vamos lá na próxima tela, nós vemos lá Efésios 5, 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Veja que Paulo está falando aqui a respeito do casamento como um símbolo da união de Cristo com a igreja. Mas assim como o homem deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, assim também Jesus deixará a sua glória e se unirá com a igreja. É grande esse mistério, diz Paulo. Paulo fala do momento em que Cristo deixará o seu lugar para se unir à sua esposa. É para isso que ele santifica a igreja. Lá no capítulo 4, versículo 20, no capítulo 5, versículo 26, nós vemos, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que nós notamos aqui é que haverá um dia em que Jesus vai trazer a igreja para que ela se apresente a si mesmo. Mas esta igreja será uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, no dia da redenção, a igreja se apresenta a Cristo, que deixa a sua glória para se encontrar com a igreja, mas a igreja também vai aparecer diferente. Ela vai aparecer gloriosa e sem mácula. Ou seja, ela terá sido glorificada. Ela terá saído desta dimensão terrena, porque ela está sem ruga. O tempo já não tem poder sobre ela, e ela é gloriosa e sem mancha. Então ela foi transformada de maneira que ela não pode mais pecar. Então Paulo fala claramente de um dia. Este dia é o dia da redenção. É o dia do arrebatamento da igreja. É o dia que os missionários pioneiros falam. Jesus brevemente voltará. E na tela também nós vemos aí Colossenses capítulo 3, versículo 4. Os irmãos sabem que quando a gente estuda Efésios, precisa ler Colossenses. As duas cartas foram escritas na mesma época pelo apóstolo e uma complementa a outra. São chamadas cartas irmãs. E fica bem claro que esta apresentação de Jesus à igreja, da igreja a Jesus como igreja gloriosa, é o dia da redenção, quando a gente lê Colossenses 3 e 4, que diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então aqui fala exatamente isso. O homem deixa seu pai e sua mãe. Jesus se manifesta e apresenta a si mesmo a igreja gloriosa. E o que Paulo diz aqui em Colossenses? Então vós vos manifestareis com ele em glória. Então tanto ele glorioso quanto a igreja gloriosa, unidos em glória. Jesus brevemente voltará
Paulo não deixa de dizer que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Esta é a nossa esperança. E Paulo, no propósito eterno de Deus, mostra também na carta aos Efésios esta realidade. Que eu e você nos santifiquemos, busquemos o poder de Deus, para que saibamos precisamente que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Se nós formos salvos, se nós nos mantivermos em santidade, se em santidade nos deixarmos ser usados por Deus com poder, encontraremos com Ele nos ares. Amém?